O outono em Buenos Aires tem uma cor particular. As folhas das tipas e dos jacarandás pintam as calçadas da Avenida de Maio com tons de dourado e cobre, enquanto o vento frio que sopra do Rio da Prata obriga os transeuntes a apertarem seus casacos contra o peito. Para Martina, aquela cidade sempre pareceu um cenário de um filme que ela nunca quis assistir. Arquiteta em uma grande empresa de Córdoba, ela vivia em uma linha reta, cercada por projetos milimetricamente calculados e um noivado que parecia mais um contrato de negócios do que uma união de almas. Ela viajou para a capital argentina para um congresso de urbanismo, mas, na verdade, sentia que estava fugindo de uma decisão que não tinha coragem de tomar. Martina desembarcou na Aeroparque com uma mala cheia de roupas formais e um coração pesado. O hotel em que ficaria hospedada, um edifício neoclássico na Recoleta, exalava uma nostalgia que a incomodava. Logo na primeira noite, o congresso foi adiado por problemas técnicos no centro de convenções. Martina viu-se com 3 dias livres em uma cidade que a sufocava com sua grandeza. Decidida a não ficar trancada no quarto, ela caminhou sem rumo até chegar à livraria El Ateneu Grand Splendid. O antigo teatro transformado em paraíso para leitores era o lugar perfeito para se perder. Entre as estantes de literatura clássica, Martina esticou o braço para alcançar um exemplar antigo de poesias de Alfonsina Storni. No mesmo instante, outra mão tocou o livro. Oh, peço desculpas. Eu não vi que você também estava interessado neste exemplar. Não precisa se desculpar. Alfonsina tem esse efeito sobre as pessoas. Ela atrai os melancólicos e os curiosos. Pode ficar com ele, eu já li essas páginas tantas vezes que as palavras já moram na minha memória. O homem diante dela não usava terno, nem parecia ter pressa. Ele vestia um suéter de lã escura, tinha os cabelos levemente desalinhados e olhos que pareciam carregar uma calma antiga. Aquele era Bautista. Ele não era um turista, nem um empresário apressado. Ele era um músico que, nas horas vagas, restaurava instrumentos e colecionava histórias de desconhecidos. Você trabalha aqui? Às vezes sinto que sou parte da mobília, mas não. Eu apenas venho buscar inspiração. Você não parece ser daqui. Buenos Aires tem um ritmo de tango, e você está caminhando em um ritmo de marcha militar. É tão óbvio assim? Sou de Córdoba. Estou aqui por trabalho, mas meus planos mudaram drasticamente nas últimas horas. O destino gosta de brincar com agendas lotadas, Martina. A propósito, eu sou Bautista. E já que o seu congresso a abandonou, por que não permite que a cidade a receba de verdade? Não a Buenos Aires dos guias turísticos, mas a Buenos Aires que respira. Martina hesitou. Sua mente gritava para que ela voltasse ao hotel e revisasse seus e-mails, mas algo no olhar de Bautista a desarmou. Havia uma promessa de aventura, uma quebra na monotonia que ela tanto temia, mas que secretamente desejava. Eu não costumo aceitar convites de estranhos em livrarias, e eu não costumo oferecer tours gratuitos. Considere isso uma intervenção do acaso. Eles saíram da livraria enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um rosa violáceo. Bautista a levou para caminhar pelas ruas de San Telmo. O som dos sapatos de Martina no cascalho antigo ecoava como um metrônomo. Eles pararam diante de uma pequena loja de antiguidades que parecia esconder segredos de séculos passados. Veja aquele relógio de parede. Ele parou às 3 da tarde de algum dia de 1950. O dono diz que foi o momento exato em que ele se apaixonou. Ele nunca quis consertá-lo, porque, para ele, o tempo nunca mais precisou avançar depois daquele instante. Isso é terrivelmente pouco prático. O mundo continua girando, independentemente de estarmos apaixonados ou não. Você fala como uma arquiteta que só acredita em estruturas sólidas. Mas Martina, as coisas mais bonitas do mundo são justamente aquelas que não têm utilidade prática. Como a música, o pôr do sol ou o encontro de 2 estranhos em uma livraria. Martina sentiu um calafrio que não vinha do vento. Eles jantaram em uma parrilla escondida, onde as paredes eram cobertas de fotos de jogadores de futebol e cantores de tango. Bautista falava sobre sua paixão pelo violoncelo e como o som do instrumento era o mais próximo da voz humana que existia. Martina, pela primeira vez em anos, falou sobre seus sonhos de infância de projetar jardins em vez de prédios corporativos cinzentos. Eu me perdi no caminho, Bautista. Eu segui o que era esperado de mim. Um bom emprego, um noivo de boa família, uma vida planejada em uma planilha. Planilhas não capturam a alma.
Buenos Aires é uma cidade de cicatrizes. Cada rachadura nessas fachadas francesas conta uma história de alguém que tentou, falhou e recomeçou. Por que você teria que ser diferente? A noite terminou com uma promessa de se encontrarem no dia seguinte no jardim japonês. Martina voltou para o hotel sentindo que as paredes do quarto não eram mais tão opressoras. No entanto, ao ligar o celular, viu 10 chamadas perdidas de seu noivo, Julian. As mensagens eram sobre contratos de aluguel e listas de convidados para o casamento. Ela desligou o aparelho sem responder. O dia seguinte amanheceu com uma névoa fina. No jardim japonês, o contraste entre a ordem oriental e o caos portenho ao redor criava uma atmosfera mágica. Bautista esperava na Ponte Vermelha. Você veio. Pensei que a lógica teria vencido o impulso esta manhã. A lógica tentou, mas eu decidi que ela não manda no meu tempo livre. Eles caminharam entre os bonsais e as carpas coloridas. O silêncio entre eles não era desconfortável, era preenchido pelo som da água e pela respiração profunda de Martina, que finalmente parecia estar oxigenando seus pulmões. Se você pudesse projetar qualquer coisa agora, sem se preocupar com o orçamento ou com a aprovação do seu chefe, o que seria? Eu projetaria um refúgio. Um lugar onde as pessoas pudessem se esconder do ruído do mundo. Um espaço de luz e silêncio, onde o tempo não fosse medido em horas, mas em suspiros. Talvez esse lugar já exista. Talvez ele não seja feito de concreto, mas de momentos. Bautista aproximou-se, e por um instante, o mundo parou. Ele colocou uma mecha de cabelo de Martina atrás da orelha dela. O toque de seus dedos era quente contra a pele gelada dela. O clima de dorama era palpável, o destino os havia colocado ali, 2 pontos perdidos em uma metrópole, encontrando um eixo comum. Por que você está fazendo isso? Me mostrando a cidade, me ouvindo, porque eu vi o seu olhar na livraria. Era o olhar de alguém que está gritando por dentro, mas esqueceu como usar a voz. Eu só queria te dar um motivo para falar de novo. A tarde transformou-se em noite, e eles foram a uma milonga em Almagro. O salão era antigo, com ventiladores de teto girando preguiçosamente e o cheiro de perfume e madeira encerada. Pares de todas as idades deslizavam pelo chão em um abraço apertado. Você sabe dançar tango? Eu sou de Córdoba, nós preferimos o quarteto. O tango parece difícil demais. Exige entrega. O tango não é sobre passos, é sobre confiança. Deixe-me guiar você. Eles entraram na pista. No início, Martina estava rígida, mas a música do bandoneon começou a penetrar em sua resistência. Bautista a segurava com firmeza, mas com uma doçura que ela nunca sentira nos abraços protocolares de Julian. Seus corpos se moviam em sintonia, como se seus corações estivessem batendo no mesmo compasso melancólico. Naquele momento, Martina percebeu que sua vida em Córdoba era um desenho bidimensional, e Bautista estava lhe apresentando a profundidade. Ao final da música, eles estavam tão próximos que ela podia sentir o calor da respiração dele. A tensão entre eles era como um fio invisível prestes a se romper. Mas antes que o beijo acontecesse, o celular de Martina tocou incessantemente dentro de sua bolsa. O encanto foi quebrado. Eu preciso atender. É o Julian. O Julian é o dono da planilha, ele é o meu futuro, Bautista. Ou pelo menos o futuro que eu construí. Martina afastou-se e atendeu a ligação. Julian estava em Buenos Aires. Ele decidira fazer uma surpresa, aparecendo no hotel para resolvermos os detalhes que ela estava ignorando. Martina sentiu um nó na garganta. Bautista, eu tenho que ir. Ele está aqui. No meu hotel. Então é assim? O tempo volta a correr e o relógio da parede volta a marcar as horas. Eu não posso simplesmente jogar tudo para o alto por causa de 2 dias. Isso não é a vida real, é um parêntese. Às vezes o que acontece dentro do parêntese é a única coisa que realmente importa. Martina correu para fora da milonga, deixando Bautista parado no meio da pista, cercado por casais que continuavam a dançar como se o mundo não estivesse desmoronando. No hotel, o encontro com Julian foi frio. Ele falava sobre investimentos e o bufete do casamento, enquanto Martina olhava pela janela, procurando a silhueta de um homem que ela mal conhecia, mas que parecia conhecê-la melhor do que qualquer um. O último dia em Buenos Aires chegou. O céu estava carregado, prometendo uma tempestade épica. Martina estava na recepção do hotel, fazendo o check-out. Julian estava ao lado dela,
conferindo a conta com um olhar crítico. Foi um erro virmos para cá. Esta cidade é confusa demais. Mal posso esperar para voltarmos para nossa rotina em Córdoba. A nossa rotina ou a sua, Julian? O que você quer dizer com isso? Estamos construindo algo juntos. Não, estamos construindo o que você quer, e eu estou apenas fornecendo a planta. Eu não quero mais essa casa, Julian. Eu não quero mais esse projeto. Martina deixou Julian falando sozinho e saiu do hotel sob a chuva que começava a cair com força. Ela não tinha um plano. Ela só sabia que precisava encontrar Bautista. Ela correu até a livraria El Ateneu, mas ele não estava lá. Foi até a loja de antiguidades em San Telmo, mas as portas estavam fechadas. O desespero começou a tomar conta. Será que ele era apenas uma miragem da sua necessidade de mudança? Exausta e ensopada, ela parou diante da Puente de La Mujer, em Puerto Madero. A estrutura branca e moderna cortava o céu cinza como uma harpa gigante. Foi ali que ela ouviu. Bautista estava encostado no parapeito, sem guarda-chuva, olhando para a água escura do canal. Você disse que o destino gostava de brincar com agendas lotadas. Mas e quando a agenda fica vazia de repente? Bautista virou-se, surpreso. Seus olhos brilharam ao vê-la ali, sem a armadura de arquiteta, apenas uma mulher sob a chuva. Martina? O que aconteceu com o seu voo? Com o seu futuro planejado? Eu decidi que prefiro o futuro incerto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Bautista. Eu não sei se posso viver de música e sonhos. Mas eu sei que não posso voltar para quem eu era antes de entrar naquela livraria. Buenos Aires é uma cidade de encontros e desencontros. Muitos passam por aqui e levam apenas uma foto do obelisco. Mas alguns deixam o coração em uma esquina e levam uma alma nova para casa. Eu não quero levar nada para casa. Eu quero ficar. Pelo menos por enquanto. Eu quero ver se o que eu senti na milonga era real ou apenas o efeito do bandoneon. O bandoneon apenas amplifica o que já existe no peito. O resto é coragem. Bautista deu um passo à frente e, desta vez, não houve interrupções. Ele a beijou sob a chuva torrencial de Buenos Aires, um beijo que tinha gosto de café, de livros antigos e de uma liberdade há muito tempo esquecida. Ao fundo, o som de um tango distante parecia selar o pacto que o destino havia costurado entre uma arquiteta perdida e um músico que sabia ler o silêncio. As reviravoltas da vida são como as ruas de Palermo, cheias de curvas e cores inesperadas. Martina não voltou para Córdoba naquele dia. Ela enviou uma mensagem para Julian terminando o compromisso e outra para sua empresa pedindo demissão. Era uma loucura, seus pais diriam. Era irresponsabilidade, seus amigos pensariam. Mas, enquanto caminhava de mãos dadas com Bautista em direção a um pequeno café para se aquecerem, Martina sentiu que, pela primeira vez, ela não estava seguindo um projeto de outra pessoa. Ela estava, finalmente, desenhando o seu próprio destino. Bautista, você ainda tem aquele livro da Alfonsina Storni? Eu o deixei em cima da sua mala no hotel, antes de você sair. Eu sabia que você precisaria de um motivo para voltar ou de um motivo para se lembrar de que as palavras dela são reais. Qual parte especificamente? Aquela que diz que se a alma está pronta, as coisas se conectam. E assim, entre o aroma de medialunas e o som do trânsito portenho, Martina percebeu que a viagem inesperada não era sobre o lugar onde ela chegou, mas sobre a pessoa que ela se permitiu ser ao longo do caminho. O amor que floresceu no outono de Buenos Aires não era um contrato, era uma melodia que estava apenas começando a ser composta. Entre as ruas nostálgicas de San Telmo e os jardins serenos da capital argentina, um romance intenso e profundo floresce, forçando Martina a escolher entre a segurança de seu noivado em Córdoba e a paixão avassaladora por um estranho que parece conhecer sua alma. Uma história sobre recomeços, a magia do acaso e a coragem necessária para mudar o próprio destino, escrita no mais puro estilo dorama com a sofisticação portenha.